terminando amanhã. Eu só queria agradecer mais uma vez a todos os palestrantes e falar, Eduardo, você está corretíssimo. Quando a gente fala que o turismo de saúde ele mexe na economia, e aí a gente tem que saber quanto custa. Essa questão do acesso que você trouxe é excelente, porque o acesso ele vai determinar tudo. De onde esse paciente tem que vir em voos diretos. Foi brilhante isso que você trouxe, né? Muito obrigado aí. E é essencial que você calcule esse custo e você ainda coloque os custos que você vai ter de viagem, hotel e tudo mais. Porque daí, quer dizer, esses 130 mil dólares que você tem que pagar lá, 120, 130, você não tem o custo do... Isso já está incluído o hotel, não tem hotel, não tem outras coisas, né? Nem tem passagem aérea. Mas muito obrigado. E agora vamos começar. Bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco, né? Deputado Hélio Lopes. Semana passada a gente se encontrou, né? Sim. E daí a gente teve uma conversa, eu expliquei para ele sobre o turismo de saúde e de como a gente precisa do envolvimento do Estado com o Estado, né? E aí a gente está falando de Brasil, né? E de como que se isso pudesse, como é que eles poderiam ajudar a gente, como o deputado poderia, e como o Estado poderia prover alguma ajuda para a gente, porque esse engajamento ele é necessário, não é só o Círio, não é só o Américas, não é só o Graco, não é só o Ricardo, não é só a Ana, a gente precisa de todo mundo junto, a gente precisa de tanto do público, do privado e de toda a sociedade envolvida nesse projeto. Tá? Então, vamos fazer uma primeira pergunta. Eu queria agradecer aqui a sua presença, né? Muito obrigado. Então, vamos lá. Quais são os benefícios do turismo de saúde? Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade. Bom dia a todos. Falar que eu aprendi muito ouvindo cada palestrante, o que foi falado aqui nesse ambiente hoje, e me sinto honrado poder participar. Até mesmo pelo que foi falado ontem e hoje, o turismo, primeiro, nós vamos ganhar na geração de empregos. Geração de emprego é uma coisa, assim, que vai crescer muito. E a gente vê que não envolve só o turismo da saúde, né? Tem as empresas aéreas, porque aumentando o número de pessoas viajando aqui para o Brasil, vai aumentar o número de contratação das empresas aéreas, vai aumentar o número de vagas nos hotéis, vai entrar capital estrangeiro, levando em consideração, não sabia essas informações que eu vi aqui, quando vem fazer uma cirurgia, um procedimento vem acompanhado. E o Rio, assim como São Paulo, o Brasil todo, eu poderia falar só do Rio, mas não vou ser barrista, o Brasil como um todo é lindo. Então ele traz acompanhante, automaticamente deixa capital estrangeiro aqui, e isso aumenta e muito a arrecadação tributária para que o governo possa devolver para o cidadão na ponta da linha. Então é um ciclo enorme que ganha o Brasil, não ganha só o setor hospitalar, ganha a população como um todo. Eu acho perfeito isso, inclusive, eu estava procurando a palavra ontem, sobre a quantidade de geração de emprego, que a gente até conversou sobre isso. E eu estava procurando a palavra e alguém falou, incalculável, porque quando a gente coloca todos os stakeholders que estão envolvidos nesse turismo de saúde, a gente não consegue calcular a abrangência disso tudo. E isso eu acho que é muito bom para toda a economia, por si isso já é muito importante. E a segunda pergunta é como o poder público pode ajudar no turismo da saúde? Eu acho que, vendo aquela palestra onde o pessoal da Tailândia, e até que o pessoal colocou antes, nós não podemos perder essa janela de oportunidade. Então, o que o governo pode fazer? São duas ações. Quando eu falo governo, eu falo tanto o executivo como o legislativo. Primeiro, a educação. A educação aqui geralmente começa no 6º ano. E a gente sabe que a criança, ela aprende com mais facilidade o inglês do primeiro ciclo de alfabetização. Então, eu acho que tem que ter essa cultura de levar um ensino bilíngue para a educação pública desde o primeiro ciclo de alfabetização. A gente vai ter no futuro
porque a gente está pensando no turismo de saúde agora. E o turismo de saúde é agora, mas vai crescer. Então a gente vai poder ter uma quantidade de, hoje, crianças, adolescentes, de jovens, para poder ter uma mão de obra qualificada, até para evitar um erro médico, para evitar uma informação que não correta na rua. Então acho que a alfabetização é um passo muito grande para poder ter pessoas qualificadas no idioma, na rua, mas agora a desburocratizar. O quê? O acesso do turista que vai chegar aqui. Tivemos no governo passado as isenções de visto para alguns países que facilitava. Chegar, não tem burocracia, que eu acho que deu a voltar, que a gente tem que pensar macro no que diz respeito toda a complexidade, como foi falar da economia, como falar da expertise do sírio-libanês aqui. Então a gente tem que facilitar a burocracia. E não só a entrada, e facilitar a vida dele aqui, porque isso tem que colocar no pacote. Nós temos hoje aqui tanto os hospitais como as empresas aéreas. Vou falar primeiro dos hospitais. Se pegar os hospitais, que tem uma dívida de aproximadamente 70 bi, que tem um projeto lá na Câmara dos Deputados que vai sanar essa dívida, o hospital privado prestando serviço para a população. Ganha, que vai terminar a fila do SUS, ganha a população. Tudo tem que ter um objetivo. Ganho financeiro, que faz parte de business, mas ganha a população na ponta da linha. Então, se esse projeto, se ele andar, se aprovar, automaticamente o setor privado, o hospital, ele vai levar para a população, que ninguém vai poder falar, poxa, o pessoal de outro país, vamos dizer assim, no linguajar do carioca, o gringo está sendo operado, tomando a minha vaga. Não, ele vai ser, eu acho que esse projeto, pelo seu contrário, poxa, o privado está operando no lugar do público. Então, eu acho que tem que ter um bom senso, tem que ter um acordo para que esse projeto venha passar. E, automaticamente, a gente sabe que um hospital, ele estando lá no azul, no verde, não estando no vermelho, no débito, ele vai poder melhorar a contratação de um maior especialista para o hospital para tratar melhor esse turista que chega aqui no Brasil. Então, é um ciclo que tem que ser analisado para poder a gente chegar no objetivo aí. Como Estado, eu acho que o Estado, a gente tem que melhorar a percepção da segurança pública. Qual é a percepção? São leis que vêm do parlamento mais rígidas e algumas ações. Aí tem um duplo sentido. Tem gente que acha que a cidade mais segura é aquela que ele olha, não vê nenhum segurança. Tem gente que acha que a cidade mais segura é aquela que ele chega, cada esquina tem um policial, tem uma segurança. Essa é a percepção, cada um vê de um jeito. Eu fico mais tranquilo quando ando na cidade, que está tendo blitz, o pessoal está revistando. Agora, uma coisa que também não foi falado, mas é bom prezar, a cidade, assim como o gringo, o ser humano, ele, vamos dizer, ele come pelos olhos. Então, se eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu não tenho só que ter a percepção da segurança. Eu tenho que ter uma cidade limpa, gente. Não adianta todas essas ações, fazer tudo aquilo, tudo bonitinho, e o turista chegar aqui e não ver uma cidade limpa. Você vai na cidade interior, da região sul, algumas cidades aqui até do estado do Rio mesmo, você vê uma cidade limpa. Então, o setor público tem que melhorar a percepção limpa. Não pode, para tu ver, teve a lei que se você jogar uma pipa de cigarro, bituca no chão, você é penalizado. Aí você passa em alguns lugares, para não falar especificamente que lugar da Zona Sul, vamos falar Copacabana, você vê uma lixeira e você vê um papel, uma bituca de cigarro no chão. Então, a conscientização é muito importante, é muito forte, o pessoal não só saber, vamos faturar o setor financeiramente, mas o que é o setor? Porque todo político trata com médico. Então, vocês também são muito importantes para fazer a comunicação reversa. Em vez do político aqui estar falando para vocês, quando for fazer um procedimento, sabia que tem um projeto que circula, você já sabe a do
do político, se ele é legislativo, se ele é do executivo, ou até mesmo do judiciário, para que quando for tomar uma decisão, ele pensar na complexidade do assunto, que é um assunto muito complexo. Então, quando você fala assim, por estar ali consultando, por parlamentar, ou prefeito, qual é o seu prefeito? Sabia que perto daquele hotel perto daquele hospital, ali tem uma lixeira, tem uma situação de um lixo que está ali, manda o pessoal passar para limpar, porque sabe que isso contamina. Nós temos vocês têm os dados, aí o político não tem, vocês têm dados de falar quantas pessoas realmente retornam aqui por infecções devido à cidade não estar limpa. Então vocês também têm que aproveitar a oportunidade, como tiver um executivo, que é quem toma conta do solo, que o cidadão ele é munícipe, né? Ele mora no município. A chave da cidade está na mão do prefeito. Então você levar também, em vez de só o parlamentar, o político, levar para você as informações, é muito importante você levar essa informação para o político. E é o marketing de boca a boca, né? Que não tem um que não passa pelo médico. Então é muito importante essa conversa no canto da orelha, até porque quando ele está com o médico, ele está lhe falando de uma relação de confiança. Então, na confiança, que a gente consegue passar todas as informações. Então, uma coisa também que compete assim, ao poder público, aí eu vou falar pela Câmara do Deputado, todo esse setor, toda essa reunião, o que eu posso fazer? Eu posso solicitar uma audiência pública, chamar o pessoal que tem as expertise no setor, fazer uma audiência pública, dar uma chancela que o Congresso, que a Câmara do Deputado está envolvido naquele assunto, para quem olha de fora e fala, poxa, igual eu falei, conversando com o senhor, eu falei, olha, por que na Tailândia funciona? Porque o governo comprou a ideia. Aí, comprando facilita, legalização de imóvel, desburocratizando a vigilância sanitária. Então, o governo comprou. Tudo isso aqui é bonito, e eu me coloco aqui à disposição, mas temos que comprar a ideia para poder dar certo. Então, na Câmara dos Deputados a gente pode fazer isso para poder facilitar. E eu agradeço aqui a oportunidade de estar falando para esse público seleto, cada um com a sua expertise. Agora, é muito importante, gente, ter união. Foi falado aqui, a gente sabe que o Graco está há um tempo caminhando nesse assunto, mas ninguém caminha sozinho. Qualquer atleta de alto rendimento, boxe, ele tem um sparring, tem um treinador, tem um nutricionista. Tem aqui as informações na ponta da linha dos dados, da tecnologia, da saúde, como o senhor está nisso tudo. Agora é muito importante, e o que eu observei aqui, eu levo isso para casa, eu levo para o parlamento, é o quê? Eu vi aqui o pessoal com espírito de união. Mas o espírito de união não é só aqui dentro. Aqui dentro é o início. O resultado vai acontecer lá fora. Então, sempre unidos, centralizando as informações, assim como no senhor e outras pessoas aí, mas o sentimento de união. O sentimento de união, o sentimento de respeito. Todo mundo sabe um pouco. Ele sabe 99%, eu sei 1%. Para chegar a 100%, ele vai depender da minha expertise. E como foi falado aqui, a gente sabe que é passageiro e já está deixando o teu tijolinho para quando o pessoal olhar para trás, como cresceu o turismo de saúde aqui, falar, poxa, tiveram desbravadores aí que lá atrás falavam, quando muita gente não acreditava. Oi, é muito interessante aí a fala do deputado, e eu já agradeço de antemão. Você está do nosso lado aí para levar o turismo adiante, né? E se a gente conseguir uma audiência pública, seria maravilhoso. E o mais importante, você falou da educação, eu me lembro muito da Coreia do Sul, né? Que há 50 anos a Coreia do Sul não era nada, eles investiram em educação, eles começaram a dizer, vamos mudar a educação lá da base, né? E isso foi a maior mudança que pôde acontecer em todo o país. Hoje o país ele exporta tudo, é um país que é bastante... É um país que se desenvolveu tanto que hoje ele comanda muita coisa no mundo. Eu tinha mais uma coisa para falar para você.
Você falou que 10%, 15% dos hospitais têm um custo. Eu diria que 5%. Eu acho que Dá um pouco de cuidado com esse número, porque... você foi generoso. Tem razão. Na ponta do lápis, feito de maneira correta, são. E eu acho que a gente pode unir forças aqui, e é por isso que esse grupo está junto. E aí eu solicitei sua presença, porque a gente precisa de ajuda. E precisa levar até ao Congresso isso, para que esse grupo todo possa movimentar de maneira correta e de maneira progressiva o turismo de saúde. Obrigado, agradeço a oportunidade. Coloco o meu gabinete 405, anexo 4, na Câmara dos Deputados, à disposição. Se alguém tiver alguma ideia de um projeto de lei, ele escreve a ideia, que eu pego lá a parte jurídica, e nós vamos ver a viabilidade. E a maioria dos meus projetos, ele chega geralmente de uma iniciativa popular, de alguém que fala na rua. Uma ideia assim, deputados, o que o senhor acha? Aí eu mando para o jurídico, a gente manda para a consultoria da casa, aí eles tornam aquela ideia em projeto de lei. Às vezes muitos falam assim, fere aqui a Constituição, não pode. Mas eu acho que quem vai dizer que pode ou não pode é a consultoria lá. Então não existe, eu falo a ideia boba, não existe ideia boa, existe ideia que pode mudar o Brasil. Então eu coloco meu gabinete à disposição de todos vocês. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu apoio. Eu acho que a gente tem aqui uma pessoa que está do nosso lado, está nos ajudando, e é mais uma força que a gente precisa. Conta comigo, pessoal. Muito obrigado. Gente, muito obrigado.